Olá a todos vocês, estamos aqui reunidos para mais uma aula de Geografia. Eu sou a professora Ludmila Dutra. Vamos agora verificar o que estudaremos na nossa aula 29. Gente, na nossa aula 29, o objeto de conhecimento, cadeias industriais e inovação no uso dos recursos naturais e matérias-primas. O detalhamento, mudanças ocorridas na técnica e na ciência aos processos de produção em geral, e ainda as transformações da produção agropecuária ao novo rural. Então, vamos agora para o momento da nossa aula. Nós estudaremos sobre as atividades que ocorrem na parte do setor primário, muito ligado à agricultura, à pecuária e ao extrativismo, gente. Porém, nos dias atuais, o que nós estamos vivendo, está ocorrendo muitas mudanças. Então, ao longo da história, gente, as mudanças, na técnica e na ciência têm desempenhado um papel fundamental, tanto na parte da evolução aí dos processos, de produção ali de um modo geral, incluindo o quê? A produção agropecuária. Os avanços, gente, estão sendo significativos em diversas áreas, tá? Como a agricultura, o processo da indústria e também a tecnologia, tá? E tem moldado o quê? Várias situações ali de acordo com a sua área e transformando também ali os métodos de produção, tá? E isso acaba impulsionando o quê? A eficiência, a produtividade e também a sustentabilidade, porque está comentando ali, está estudando, sobre o processo de atividades que estão retirando recursos naturais. Portanto, gente, a gente vai explorar aí essas mudanças, em ambos esses contextos, tá? Analisando todas essas características, porque a gente observa que as atividades que são realizadas, no campo, com o desenvolvimento que ocorre, está sendo trabalhado o meio ambiente, a natureza, os recursos naturais. Porém, hoje a gente tem que ter essas atividades de forma sustentável para se ter futuramente. Porque, lembrando, antigamente, com as atividades que já ocorriam, se não tivesse uma certa preocupação, porque teve um período que não se tinha preocupação com o meio ambiente. Imagina que se não existisse o protocolo de Kyoto, se não tivesse outras conferências ligadas ao meio ambiente, o que seria do nosso planeta atualmente? Então, desde lá da década de 60, década de 70, com o passar dos anos, teve essa preocupação e buscou aí melhorar cada vez mais essas atividades que estão ligadas com o setor primário, tá? E o setor primário, gente, é muito importante para o desenvolvimento econômico de um país, principalmente o nosso país, o Brasil, onde depende também das atividades que são realizadas do setor primário, com a agricultura, com a pecuária e com a extração. E a gente observa que essas atividades, gente, elas vão ocorrendo, mas também vão ocorrendo mudanças. Mudanças em quê? Nas técnicas, na tecnologia que acaba surgindo. Então, a gente vai estudar isso, tá bom? Então, olha só, as mudanças, na técnica e na ciência, nos processos que acabam ocorrendo aí de produção de um modo geral, pegando principalmente ali o período da Revolução Industrial, no século XVIII, o que estava ocorrendo naquele período com as mudanças, saindo ali somente das atividades de campo, com a manufatura, o que acabou ocorrendo? Gente, foi introduzido nesse período as máquinas a vapor, onde acabaram tendo novas técnicas de produção e, consequentemente, a mecanização dos processos industriais, tá? Isso acabou resultando em quê? Em uma transição de produção manual, estava saindo ali somente da parte
de artesanato, por exemplo, e já indo para onde? Para uma produção em massa, com a manufatura e, posteriormente, com o processo de industrialização, tá? Então, é uma mudança, é uma transição que estava ocorrendo, saindo somente ali de uma produção manual, um pouco mais demorada, para uma produção em massa, com mais pessoas trabalhando, não somente só uma ali, estando naquele local. E isso acabou aumentando o quê? Aumentou, gente, a capacidade produtiva, tá? E isso acaba refletindo em quê? Em redução de custos, tá? Então, tendo o aumento da capacidade produtiva ali de um determinado local, onde se tem mais pessoas trabalhando, então isso vai fazer com que aumente mais a produção, acabou reduzindo os custos daqueles produtos. Isso tudo com o meio aí da Revolução Industrial surgindo e tendo muitas mudanças, tá? Agora, essas mudanças na técnica e na ciência, né, aí dos processos, da produção de um modo geral, gente, também, com o passar dos anos, elas foram evoluindo, né? Então, no campo, acabou ajudando no quê? Na automatização e na robótica, principalmente aí no século XX, século XXI, tá? Onde, gente, as máquinas, né, elas acabam se tornando ali automatizadas e os robôs, eles acabaram sendo introduzidos, né, ali em linhas de montagem e também através das fábricas que foi ocorrendo essa evolução. E isso acabou aumentando o quê? Aumentando a eficiência, a precisão e também o quê? A velocidade na produção ali de bens e também de produtos, e isso acabou revolucionando aí os processos de produção em várias indústrias, gente. Então, a gente observa que com o passar dos anos foi ocorrendo melhorias no processo de industrialização. O campo, ele começa a se inserir neste contexto também por conta da quantidade de técnicas que foram surgindo, tá? Então, a gente estuda e observa todo esse desenvolvimento aí, tá? Tanto com as máquinas automatizadas, né? O aumento aí da eficiência, precisão e a velocidade, e também acabam mudando aí esses processos de produção em várias indústrias, tá? Além disso, gente, a gente também vai estudar, né, da automatização e da robótica, né, outras situações como o quê? Como a utilização de tecnologia da informação e a internet das coisas, tá? A tecnologia de informação, gente, ela tem permitido o quê? Uma maior conectividade, a conexão realmente ali para ser transmitida informações. E isso acabou ajudando no quê? Na integração ali dos processos de produção, acabou ajudando, facilitando e, consequentemente, aumentando a quantidade. Assim, a gente observa que sensores e dispositivos inteligentes, eles vão estar sendo usados para quê? Para monitorar e também para controlar operações industriais, gente, em tempo real. O que está se produzindo no campo já se torna ali mais real, e isso acaba o quê? Otimizando o desempenho e acaba ajudando a reduzir o desperdício que se tinha antigamente. Então, a gente observa aí na ajuda, né, desse desenvolvimento do processo de pegar as partes das indústrias, onde acaba se utilizando as novas técnicas e ajudando, facilitando as atividades, né, que são exercidas no campo, na zona rural, tá? E isso acabou, gente, surgindo uma revolução, a Revolução Verde. Nós vamos ver agora, né, o que o Curumim vai explicar para a gente sobre a Revolução Verde. Prestem atenção. Na segunda metade do século XX, a Revolução Verde trouxe avanços científicos e técnicos para a agricultura.
Com o desenvolvimento de variedades de sementes de alto rendimento, o uso de fertilizantes químicos, pesticidas e sistemas de irrigação avançados, houve um aumento substancial na produtividade agrícola. Essa revolução contribuiu para a capacidade de alimentar uma população global em crescimento e reduziu a insegurança alimentar em muitas regiões. Então, olha só, gente, aí a gente observa, né, o desenvolvimento que acaba ocorrendo e ajudando em toda essa evolução no setor agrícola, tá? Então, uma das consequências que acabam ocorrendo são as transformações, né? Essas transformações ali da produção, né, no setor da agropecuária e ao novo rural que acaba surgindo através do quê? Da mecanização agrícola. Olha só, a mecanização agrícola, gente, vai ocorrer com a introdução de máquinas agrícolas, como os tratores, a utilização de colheitadeiras e também de implementos agrícolas que acabou revolucionando a produção agrícola, né? E acabou aumentando o quê? A eficiência e a escala, né? O tamanho ali da produção que acaba ajudando nessa parte aí de desenvolvimento econômico. E isso permitiu, gente, uma quantidade menor de mão de obra, tá? Então, olha só, existem dois lados. Onde está ocorrendo uma melhoria ali de quantidade do que está sendo produzido, até mesmo por conta da qualidade, e a outra está fazendo com que se tenha uma menor quantidade de mão de obra produzindo alimentos, tá? Então, aí vem a balança, né, de como está ocorrendo essas transformações. A pessoa que estava ali trabalhando naquele meio, ela começa a ser substituída por máquinas, ou ela também pode se qualificar, estudar, verificar o que está ocorrendo naquela mecanização ali, para também, né, ter os seus conhecimentos e continuar ali suas atividades no setor primário, tá? Então, realmente começam essas transformações e uma delas vai ser em relação ali à mecanização agrícola. Mas, além da mecanização agrícola, também a parte da biotecnologia e a engenharia genética, que também acabou ajudando muito com esses avanços aí que acabam surgindo na biotecnologia e também na engenharia genética, que tem levado ao quê? Tem levado, gente, ao desenvolvimento ali de culturas, né, que estão geneticamente modificadas, que também são conhecidas como os alimentos transgênicos, tá? As transgênicas ali. Então, as técnicas, né, de melhoramento, né, na parte genética, gente, tem aumentado o quê? A resistência a pragas e a doenças que poderiam surgir, né? De um modo, a gente observa que um determinado alimento pode estar sendo modificado, tá? Porém, de outro lado, vai acabar ajudando no quê? A diminuir ali a parte, né, de doenças e ter a resistência ali a pragas, tá? Então, a gente também observa que nesse desenvolvimento, né, acaba tendo o quê? Uma melhora, gente. E essa melhora vem através do quê? Do rendimento, tá? Dessas colheitadeiras, né? E redução ali da dependência de pesticidas, de fertilizantes químicos, que acabam também facilitando, ajudando, né, nesse desenvolvimento, nessas transformações que estão ocorrendo da produção agropecuária a esse novo rural que está tendo essas transformações, essas constantes transformações, tá bom? Agora, além de te observar, né, com a biotecnologia surgindo, também uma agricultura conhecida, gente, como agricultura de precisão. A agricultura de precisão, que também vai estar inserido nessas transformações aí da produção agropecuária ao novo rural, ela utiliza o quê? Tecnologias como o GPS, como os drones,
os sensores remotos para monitorar e gerenciar cultivos, né? Permite, gente, uma aplicação mais precisa de quê? De insumos agrícolas, como água, fertilizantes e até mesmo pesticidas. E isso acaba reduzindo o quê? Os custos e também o impacto ambiental. Então, a gente vai verificar, né, o desenvolvimento aí de uma agricultura de precisão realmente para melhoria nas atividades de agropecuária em toda essa produção, tá bom? Mas nós vamos ver agora, né, como é que funciona essa agricultura de precisão, né? Nós vamos ter um exemplo aqui, que a gente pode analisar, tá? Essa estrutura, né, uma área que tem as atividades de agricultura, tem atividade de pecuária, e a gente vai observar, tá, gente, que tudo isso aqui vão ser as atividades em que estarão sendo analisados o quê? A conectividade, como é que está ocorrendo ali aquela atividade de agricultura, será que o insumo utilizado está sendo feito de forma correta, tá? Então, a gente acaba observando que nessas áreas, gente, nós teremos aí as principais máquinas agrícolas, né, como a ceifeira, né, o trator, o arado, a semeadura. Então, a gente observa diferentes tipos de maquinário que acaba sendo utilizado nessas áreas de agricultura de precisão. Mas também vamos ter etapas, né, aí de uma agricultura de precisão, como o quê? Como o cultivo do solo, gente. Olha só, né, o trator arando ali aquela área, ao mesmo tempo que ele está fazendo sua atividade, né, o que vai estar ocorrendo? Uma conexão, tá, com a parte que a gente observa da parte administrativa, que ele sabe o que está colhendo, a quantidade, como é que está chegando ali, tá? Então, o cultivo do solo com um trator robô, que acaba sendo equipado com GPS, gente, minimiza o quê? A sobreposição e poupa ali combustível, reduz gastos e também aumenta a eficiência, tá? Mas, além disso, também teremos as áreas de sementeira, né? Que vai depender do quê? Dos resultados de uma análise ali prévia ao solo, ok? Também teremos o processo de adubação, gente, né? A quantidade ali de adubo que acaba sendo espalhado, acaba sendo ajustada às necessidades do quê? Da colheita, né, de uma determinada área. E isso acaba reduzindo o impacto sobre o meio ambiente e acaba poupando a utilização de fertilizante. O controle de pragas também, a pulverização ali de herbicidas, gente, feita com maior exatidão, ajuda a reduzir ali a quantidade de substâncias químicas e, consequentemente, o quê? A contaminação do meio ambiente. Então, realmente, a gente observa hoje em dia que essa agricultura de subsistência e também de precisão, elas acabam se desenvolvendo bastante, tá? O processo de irrigação, né? É uma irrigação regular que acaba sendo ajustada ali aos tipos de climas que se tem naquela área, aumenta o quê? A rentabilidade do cultivo e também acaba reduzindo alguns riscos, né? Alguns riscos que possam surgir, tá bom, gente? Então, a gente observa, né, a importância que se tem hoje em dia de uma agricultura de precisão. Realmente aqui são as atividades que são realizadas, onde hoje a gente pode observar que elas vão ter essa conexão, né, ali com as atividades, tá? E também com a parte administrativa que acaba observando melhor o que pode estar ocorrendo, tá certo? Então, a gente observa realmente a importância de uma agricultura aí de precisão. Mas, além da agricultura de precisão, gente, as atividades têm que ser feitas de forma sustentável, né? Então, é aí que vai surgir o quê? A sustentabilidade e também a agricultura orgânica, que também vai ajudar nessas atividades. Olha só, essas transformações ali da produção
transição, né, agropecuária ao novo rural, com os meios aí de sustentabilidade e uma agricultura orgânica, gente, está em crescente interesse, né, na parte da sustentabilidade, e isso levou ao aumento do quê? Da agricultura orgânica, de práticas agrícolas, gente, mais sustentáveis. Agora, isso inclui, né, o uso de métodos de cultivo e que acabam ajudando a minimizar o impacto ambiental, né, como a rotação de culturas, o controle biológico de pragas e também o uso de adubos orgânicos, tá? Então, a gente observa que essa atividade de sustentabilidade, agricultura orgânica, também tem sido muito utilizado, tá? Com técnicas que acabam surgindo, tá? Então, gente, as técnicas agrícolas vai depender de onde está sendo realizado, como está sendo realizado, né? Em que área está sendo feito, tá? Então, a gente pode observar que tipos de técnicas agrícolas, uma delas, gente, pode ser uma agricultura itinerante, né? De uma certa forma, a gente observa que pode estar sendo praticado aí uma rotação, que pode ser conhecida como bienal, com uma atividade de agricultura de um lado e a outra pecuária, tá? Mas também pode ocorrer o quê? Um tipo de cultivo de quê? De dois tipos de agricultura e diminuir aquela área ali da pecuária, né, tendo ali 3 atividades sendo praticadas em um mesmo local, tá, com 2 cultivos diferentes e uma parte de pecuária, mas também podemos realizar tudo em uma área só, somente atividade de agricultura, né, com o cultivo ali de 3 diferentes tipos de rotação. Tá bom? Agora, essas atividades, gente, que são realizadas, elas dependem muito do tipo de clima. Será que esse tipo de cultivo ele pode ser realizado em qualquer área? Será que é realizado somente em áreas, né, de clima equatorial, clima subtropical, né, clima tropical? Tudo isso, gente, a gente tem que observar aí que pode ocorrer em diferenças. Agora, essa agricultura, né, de rotação, como a gente pode observar, em determinados períodos, durante 3 meses, nós vamos cultivar ali cana-de-açúcar, com milho, né, com hortaliças, a gente vai mudando. Então, a gente observa que, de um certo modo, é para facilitar ali o uso do solo para não desgastar tanto, tá? Então, tudo isso mostra para a gente os diferentes tipos de técnicas que acabam sendo utilizados também com o método de rotação também, tá bom, gente? Então, a gente observa a importância, né, dessa agricultura itinerante que acaba surgindo ali em diferentes áreas e isso vai ser muito específico de cada região, tá certo, gente? Então, a gente estudando sobre essas técnicas agrícolas, a evolução, né, do que está ocorrendo no processo de agricultura, pecuária e extrativismo, gente, a parte da biotecnologia também pode estar inserido aí. Então, a biotecnologia, né, e os organismos geneticamente modificados, né, a biotecnologia trouxe o quê? A capacidade de modificar geneticamente plantas e animais para obter o quê? Características desejadas, como a resistência a pragas, a tolerância a condições climáticas adversas e o aumento do valor nutritivo. E isso é o que a biotecnologia, através dos organismos geneticamente modificados, acaba colocando para a gente através dos estudos, né, dessa resistência a pragas, para não ali acabar com toda uma plantação, a tolerância às condições climáticas também, determinados tipos de cultivo não pode ser cultivado na nossa região, tá? Então, a gente observa também que a biotecnologia acaba chegando hoje em dia para realmente
ter uma capacidade de poder plantar ou não, e também um aumento do valor nutritivo, tá bom, gente? Além da biotecnologias e os organismos geneticamente modificados, nós também vamos estudar sobre as transições para o novo rural, tá? O que vai ser esse conceito, né, de novo rural que está se desenvolvendo cada vez mais? Hoje, gente, a gente pode observar que acaba sendo um espaço multifuncional. O que isso significa? Antigamente, quando a gente falava do setor primário, agricultura, né, a pecuária, o extrativismo, a gente pensava no campo, somente aquela atividade ali, né, de um agricultor realizando hoje em dia. Não, isso mudou, tá? Porque várias indústrias, principalmente as indústrias que trabalham no ramo alimentício, elas estão indo para o campo para estar mais próximo dos recursos naturais que eles precisam, tá? Então, hoje, né, essa parte ali do novo rural está em processo de transformação, de mudanças, e o espaço ele acaba sendo multifuncional, gente. Além disso, acaba surgindo o turismo rural, né? A produção ali de alimentos, né? Que acaba tendo também ali essas características, tá? Então, a gente observa que com todas essas mudanças técnicas e científicas, o conceito de novo rural, gente, realmente está emergindo. Então, o novo rural não é ali mais visto apenas como uma área dedicada à produção agrícola, mas também como um espaço multifuncional, né? Que acaba incluindo o turismo rural, a produção de alimentos orgânicos, a conservação ambiental, que se tem essa preocupação, e também, gente, a produção de energia renovável, tá? Então, a gente realmente observa aí todas essas características. Agora, há também, gente, um interesse crescente em quê? Em práticas agrícolas sustentáveis, né? Com uma agricultura familiar e também uma produção local como uma resposta o quê? A uma crescente conscientização ambiental e também as demandas ali dos consumidores por alimentos mais saudáveis e com um menor impacto ambiental. Então, tudo isso acaba se inserindo, né, nesse novo rural em que a gente vive atualmente, tanto pegando a parte mais sustentável, também pegando a parte mais saudável e englobando ali nessas características que a gente pode observar, né, com essas práticas agrícolas sustentáveis, com uma agricultura familiar de produção local, gente. Então, é aí que a gente observa, né, todas essas características do que a gente vive atualmente, essas transições para o novo rural, saindo somente daquela agricultura ali que era de subsistência, né? Não, tudo mudou. Estamos em novos tempos, onde a tecnologia ela está ajudando a facilitar. Lógico que existe a situação ali, né, de o trabalhador, o agricultor ali trabalhar na sua terra, porém, ele também acaba tendo que se qualificar para ver essas novidades, para aumentar também ali a sua produção de acordo com a sua necessidade, tá bom, gente? Então, a gente verifica, né, todas essas características de uma agricultura sustentável, uma agricultura de precisão, onde tem as atividades da pecuária também em conjunto em uma determinada área, que pode ajudar cada vez mais a esse setor muito importante para vários países, porque é onde, gente, tudo se inicia, né? A produção agrícola, a pecuária, o extrativismo é a área em que tudo se inicia, são os recursos naturais que estão sendo retirados para ser levado para onde? Para a indústria, para poder chegar até a gente, se não for utilizado ali de forma in natura, né? Então, a gente observa a importância dessas atividades que estão sendo realizadas hoje em dia, onde a gente observa que, às vezes, a gente tratava ali a agricultura, né, como um coitadinho. Não, hoje em dia a gente observa que é um dos setores econômicos que mais crescem, né, aí no mundo inteiro, e no nosso país não fica para trás. O Brasil, né, é um dos grandes exportadores de produtos, principalmente ali com a soja, com a laranja, né, com a cana, que acaba ficando muito também com
como o consumo interno do país. Então, a gente observa realmente essas atividades evoluindo cada vez mais, tá certo, gente? Então, assim, a gente finaliza esse momento da nossa aula.